Vários cidadãos têm estado a ser espancados até a morte em Luanda e noutras partes do país, acusados de roubos, assaltos ou homicídios. As histórias, os factos que temos estado a acompanhar não nos deixam felizes de maneira alguma. Neste momento, eu convido o telespectador a acompanhar a reportagem de José Cabolo. É filho de casa, mas está a roubar até qualquer tipo de pessoa. Isto não é justo. É queimado mesmo. Se apanhar um gatuno em minha casa, eu vou lhe trazer no buraco, vou lhe queimar. Quando os moradores agarram milhares, levam lá na esquadra, 24 horas está de fora e o mesmo começa a sair na Gabá. Então, uma vez que já resolveram por 2 vezes, eu confirmo essa informação. Então, o que a população adotou? Basta agarrar um humilhante, então é posto aí na coordenação, ele apresenta e quem chega mais rápido, então o mesmo é queimado. Com pneus, gasolina, etc. As pedras, katanas. E é verdade, mas esse que ele disse... São queimados ou não? É queimado mesmo, são queimados, que a população está saturados. Estão saturados. É filho de casa, mas está a roubar até qualquer tipo de pessoa. Isto não é justo. É queimado mesmo. Quem vai buscar essas pedras, katanas e depois quem traz também o pneu e o combustível para queimar as pessoas? São a população mesmo, não posso dizer o nome de alguém, são a população mesmo, porque a população está mesmo desanimado com essa questão. Mas até agora, há 2 ou 3 semanas atrás, temos uma cantina aí chamada Cantina Amarela. O senhor foi assaltado e a sua esposa, ele próprio, foram baleados. E quando a gente pensa que já fomos a uma das comunidades no bairro Tanda, em Viana, onde percorremos alguns quilômetros no interior do bairro para chegar a um lugar onde tiram a vida aos marginais. Depois da nossa equipa de reportagem percorrer alguns quilômetros no interior do bairro Tande, em Viana, finalmente conseguimos chegar ao famoso buraco do Aco, onde são queimados alguns supostos marginais que tiram a tranquilidade destes cidadãos. O que acontece é que os imigrantes, quando chegam aqui, vandalizam casas, roubos de moto, e por vezes quando a população veja que foi agarrado um gatuno, põem para aqui o buraco e queimam supostamente o gatuno. E aqui os moradores, quando conseguem de apanhar um gatuno, levam para a polícia. Mas na polícia não faz 2 horas, 3 horas, já lhe largam. Quando vem aqui e quando roubar mais, ele entra nesse buraco, é o cemitério dele. Mas entra como neste buraco? Os moradores que eles apanham, eles metem no buraco. Porque a polícia larga os gatunos e os moradores não têm como fazer. Mas entra amarrado, entra com pneu, como é que faz? Entra como neste buraco? Bem amarradinho, é queimado com a gasolina. E aconteceu há 2 semanas, um amigo meu, alguns vândalos, que são mesmo gatunos daqui do bairro, nossos filhos, entraram na casa dele, seguraram na mulher, pancada com a esposa, pancada com ele, e enfim partiram tudo que é de casa. Vandalizaram tudo que é de casa. E a polícia apareceu, levaram a esquadra. O mais incrível, que é triste, só fizeram 3 dias. O 4º dia estavam no bairro. Isso nos deixou tão triste. Este caso é o exemplo de muitos que faz com que tenham a possibilidade de fazer a queima de pessoas aqui. Claro, isso quando acontece. Então, se o filho do vizinho é que é vândalo, vai na tua casa, faz e desfaz, vai para a polícia, só faz 3 dias. Então, eu, no meu caso, se apanhar um gatuno em minha casa, eu vou lhe trazer no buraco, vou lhe queimar, porque só fez 3 dias, é triste. A gente vai para a polícia, sabemos que não é próprio segurar um gatuno, queimar. Você leva na polícia, faz 3 dias, como é que fica do nosso lado, se eles vêm com o objetivo de matar? A Polícia Nacional condena veemente esta prática de justiça por mãos próprias, levado a cabo pelas populações, e pede mais colaboração com as forças de segurança, segundo fez saber o porta-voz da polícia em Luanda, Nestor Gubel.
Olhando para uma realidade concreta nestes bairros em que mencionei, no bairro Tande, em Viana, e também no bairro da Pedreira, em Cacoaco, a população faz justiça por mãos próprias, ou seja, queima as pessoas. O argumento que se apresenta é que, em função do déficit da polícia, ou seja, por essa ineficácia da polícia versus justiça, os cidadãos tendem eventualmente a ter esta prática. Como é que a polícia olha para este cenário? Bem, este argumento não colhe, é um argumento falacioso e até, bom, na medida em que não se pode fazer justiça por mãos próprias, porque quem assim procede estará a cometer o mesmo crime que, nesse caso, sim, porque existem instituições. Para que é que nós, a polícia, estamos aqui? Não é sempre que acontecer, se já deram este passo, conseguiram localizar um presumível autor de algum crime, então levem-no até a esquadra mais próxima, posto policial mais próximo, e evitem, de facto, partirem para ações que configuram justiça por mãos próprias. Isso é condenável e nós temos estado a chamar a atenção e até temos detido algumas pessoas envolvidas nesse tipo de práticas, para dizer que o apelo do Comando Provincial nesse sentido é de que parem com esse tipo de ações e adotem uma outra estratégia, uma outra conduta, uma outra postura. Se já procedeu à detenção, já agarraram o gatuno, ok, então o gatuno não é vosso. Ele cometeu um crime, não é vosso gatuno, está bem. Ele cometeu um crime, agora ele vai assumir diante das autoridades da prática criminosa que ele cometeu. E existem órgãos para o efeito. A polícia vai detê-lo, depois vai encaminhá-lo para os tribunais, obviamente, para o Ministério Público, para a sequência de um processo que vai culminar com o encaminhamento, o julgamento dele e encaminhamento para as cadeias. E ali há todo um processo de ressocialização que também deve acontecer para que quando ele saia... Mas nós conhecemos muita gente que saiu da cadeia hoje, estão aí, muitos são pastores, muitos estão a levar uma vida, ganharam experiência. Tem muita gente que mudou, muita gente. Pois, o gatuno não é vosso. O gatuno é da justiça propriamente dita. Primeiro tem de passar pela polícia para se ter o registro do homem, encaminhado para o Ministério Público e julgado. Não é o povo que tem que fazer esse julgamento público. Está aqui conosco Germano Pinto, psicólogo. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, caro jornalista Afonso Paulo. Saudações respeitosas aos prezados telespectadores da Palanca TV e o programa Primeira Página. Permita-me já nós, enquanto angolano, a maior parte dos meus parentes do Kwanza Sul, quando encontramos remodelação na casa ou aquisição do bem novo, em forma de interjeição e satisfação, dizemos trabalharam. Portanto, aqui a Palanca TV trabalhou nesse belo cenário e desejar futuro promissor de muito sucesso. Muito obrigado. Em nome da Primeira Página, em nome da Palanca TV. Começando justamente com o que vimos aqui. Qual é o seu parecer enquanto psicólogo? Exatamente. Primeiro, é uma notícia triste. Todavia, temos aí dois posicionamentos. É preciso fazer menção a isso. Primeiro, a realidade enfrentada pelos populares de determinadas zonas do nosso país, que, se quisermos, no particular, Luanda. Outro sim, temos a comunicação feita pelo Ministério do Interior e aqui a Polícia Nacional, através do excelentíssimo inspetor Nestor Gobel. A Polícia Nacional em Angola, do ponto de vista de comunicação institucional, devo reconhecer, e nós já argumentamos isso inclusive em sala de aula, naquilo que é comunicação organizacional, a Polícia Nacional é muito pronta, felizmente. Mas é preciso aqui enquadrar, do ponto de vista de comportamento, no ato de carbonização e espancamento de outrem, é de todo reprovável. Enquanto cidadão, nós temos uma carta magna, a nossa Constituição, no artigo 59º, é proibido pena de morte. No artigo 60º, 60, se quisermos, proíbe tortura e qualquer ato desumano a outrem. Por isso é que, naquilo que é comportamento, é um comportamento não assertivo e agressivo. Se olharmos para a atitude, é uma atitude negativa. Isso é indiscutível, quero eu afirmar. Mas, outro sim, temos que compreender que os comportamentos dos indivíduos dependem de três bases fundamentais. O aspecto bio, o aspecto psico e o aspecto social. Não queremos aqui defender o ato, não. Queremos aqui explicar por meio do instrumento que, pese embora não seja perfeito, o conhecimento científico, mas entendemos ser o melhor, conforme afirma Carl Sagan, só para
aqui citar. Então, daquilo que é as ações reativas, todos os seres humanos são reativos, apesar de terem um temperamento, ou seja, aquelas pessoas muito calmas, aquelas pessoas muito meigas, aquelas pessoas muito carinhosas, diante de situações que tiverem a enfrentar, poderão tender a ter uma reação contrária ou aquela que é inesperada. E para análise do caso em que tivermos, a vida já é dura, o país enfrenta um leque de situações econômicas e sociais e as pessoas vê-se tirada os seus bens que com muito suor adquirem. E é preciso perceber que esta ação de queima de milhante, espancamento, não é feita por uma única, duas ou três pessoas. São várias. É uma ideia conjunta no seio da comunidade, na qual o Germano perdeu um bem, o Antônio perdeu, o Daniel... E naquela conversa entre a vizinhança, porque nós, africanos, sobretudo angolanos, se formos a ler a dimensão africana da cultura angolana, Jorge Macedo faz uma afirmação estrondosa. Ele diz que para nós africanos viver é conviver. O bem-estar do meu vizinho me alegra e os problemas que tiver a enfrentar me afeta. Portanto, naquela perda de um determinado bem, há conversa entre a vizinhança. Olha, há tantos gatunos. Fomos até a polícia, infelizmente não chegaram a tempo. Solicitamos a intervenção, não chegou ou chegou a tempo, não temos uma esquadra próxima. Não, mas nós precisamos reagir. Então, é nessa lógica que muitos populares se levam, pese embora seja não acertada, sob forma de reagir diante do bem que perderam. Quais são os efeitos sociais, sobretudo de campo psicológico, ao assistir a esses atos desumanos? Algum efeito acaba por provocar na nossa vida? Os efeitos serão de grande impacto, e impacto este negativo. Primeiro, é o sentimento de insegurança. E nós temos que convir que a segurança, naquilo que é a necessidade humana, as teorias humanistas propostas em 1943 por Abraham Maslow, a segunda necessidade humana é segurança. E o que a consequência que advém de atos semelhantes a isso é o sentimento de insegurança. E esse sentimento de insegurança vai dificultar, e já dizíamos no outro dia, quando estive aqui com o ilustre Dr. André Cambolo, nós temos um país em que precisamos da presença de investidores. E vendo que há queima de milhantes, queima de gatunos, larápios, vai-se passar a ideia, porque é preciso perceber que a maior parte desses casos são veiculados pelas redes sociais. E as redes sociais hoje, por força da globalização, têm grande força. Vai-se ter a ideia de que é um sentimento de insegurança, então não vou lá investir naquele país ou naquele ponto. Não obstante, o sentimento de insegurança pode gerar uma certa fobia social, o medo incontrolável do indivíduo de interagir, porque não vai saber quem é quem. Não obstante a isso, e é preocupante, é que nos atos de espancamento e de queima de indivíduos, tem havido a presença de menores, de criança e adolescente, como já fiz menção. Esta prática tem sido uma prática conjunta, em que, quando é pego um humilhante, e eu já residi em pontos dessa Luanda, onde bairro adjacente eu vi cena da natureza, quando é pego um humilhante, as pessoas gritando gatuno, gatuno, percebes que criança já sabe que deve pegar uma caixa de fósforo, o outro vai trazer o bidão de combustível e vão tatear fogo. Por isso é que a polícia, e eu lia, se vermos o último caso de carbonização, o mais recente foi a 12 de abril. Há um novo vídeo que está a circular nas redes sociais desde ontem. Penso que ainda não chegou ainda, muito provavelmente, às instâncias competentes para o devido relatório, mas pode prosseguir. Exatamente. Aquilo aconteceu no Morro Bento, quando um indivíduo que saía de uma agência bancária foi interceptado por 4 milhantes, 3 conseguiram fugir e um foi pego. Como dizia, o que preocupa também é a presença de crianças, adolescentes e jovens nesta ação de todo reprovável. O que é que vai se passar a ideia? Que comportamento agressivo é normal, que espancar o outro quando
toma algo que é meu, é normal. O que é que teremos depois? Jovens agressivos, jovens com comportamentos não assertivos, e não é isto que o país quer. Agora, o que é que os teóricos partilham conosco? Nós precisamos aqui de um contrato social. O que é esse contrato social? Na visão de Thomas Hobbes é visto como um dos pais da filosofia política inglês, pese embora o seu percurso vital remonta a longos anos, mas eu penso que faz sentido, estamos a falar de 1588, 1679, ele afirma que só a paz, quando o homem entende que deve se submeter ao poder, ou seja, a comunidade deve perceber que quem deve pegar o humilhante e dar o devido tratamento é a polícia, e a polícia, por sua vez, levar à instância da justiça. Para que a comunidade ganhe esta confiança, entregue esta responsabilidade à polícia, precisamos disso que nós vamos chamar de contrato social, que vai ser uma colaboração entre a Polícia Nacional e a comunidade. Nós, enquanto cidadãos, ouvimos várias vezes a comunicação da polícia. A polícia apresenta situações que dificultam uma intervenção num momento exato, diz de meios, de capital humano, que eu não gosto de tratar muito de recurso humano, capital humano, e aí vai. Nós precisamos perceber que, se quisermos, de facto, impedir com que as comunidades apresentem ações deste gênero, de olhar o gatuno como sua posse, porque passou-se esse olhar de que o gatuno é minha posse porque tirou o bem que é meu. Quando a polícia investir mais, tem sido feito investimento de facto, mas é preciso investir mais. Quando investir mais nos meios, investir no capital humano e seja dada pronta intervenção nas solicitações das comunidades. Portanto, precisamos aqui um contrato social na qual a comunidade vai perceber que é tarefa da polícia o tratamento para com o humilhante. Não obstante, temos a instância da justiça, portanto, os tribunais, e este contrato social vai criar aquilo que é o bem-estar. O bem-estar aqui é entendido como a questão da própria justiça e a paz. A paz. Muito bem. Germano Pinto, um conselho para quem nos escuta, quem nos assiste. Exatamente. O conselho aqui, e então de sugestão, é para dois grandes grupos. Primeiro, a nossa Polícia Nacional. Estamos cientes dos esforços que tem enveidado. Sabemos que a nossa polícia é estudada, tem a cada dia que passa elevando as questões de formação aos seus efetivos. Pedimos uma pronta intervenção naquilo que for as solicitações dos munícipes. Pedimos que haja aquilo que nós em psicologia chamamos de psicoeducação. De forma permanente ir à comunidade e informar que fazer justiça por mão própria é crime, compete às autoridades pegar o humilhante e dar tratamento sequente, e também explicar, eu penso que é algo que tem falhado. Nós temos aqueles casos em que o humilhante foi pego, mas 2 dias depois volta à comunidade. É preciso que haja paciência e educação, enquanto processo de construção social, é mesmo investir com paciência para colher com a devida satisfação. É preciso explicar como é que funciona uma tramitação processual. É preciso explicar isso. Se nós não sabermos, vamos sair sempre a dizer que o indivíduo entra hoje, uma semana, mas é preciso explicar isso à comunidade. Portanto, a nossa polícia, a sua atuação, é preciso investir mais na pronta atuação, dando resposta àquilo que é as dificuldades da população e a nossa comunidade, os nossos irmãos angolanos. Nós somos educados, somos civilizados, pedimos que, apesar do indivíduo tirar o que é nosso, temos lugares onde devemos expor essa situação. E nos casos dos bairros que não têm esquadra, temos de nos dirigir à comissão de moradores. A nós, munícipes, devemos apenas denunciar e deixar que a polícia dê seguimento. Obrigado, Germano. Até a próxima. Eu que agradeço, Germano Pinto, à disposição da Palanca TV. Muito bem. Sobre esse assunto, muito provavelmente, vamos ver se haverá condições para amanhã continuarmos e ouvirmos a opinião pública e provavelmente trazer aqui a opinião de um jurista do ponto de vista legal, o que a pessoa que pratica este ato de espancar o acusado pode estar submetido.